Por que você não está tremendo, humano? Uma palavra minha, e meu animal de estimação vai devorá-lo. O vento cortante varreu a vasta extensão gelada de Nixhaven, carregando cristais de gelo afiados que cegariam qualquer olho desprotegido. O comandante Stephen Drake permaneceu firme, sua armadura de batalha avançada mal registrando as temperaturas congelantes. Através da visão aprimorada de seu capacete, ele observou a figura formidável à sua frente. Uma guerreira alienígena montada em uma enorme besta, que parecia esculpida do próprio gelo. A pelagem cristalina da criatura brilhava no vendaval ártico, seus olhos fixos em Stephen com foco predatório. No entanto, era a cavaleira que prendia sua atenção. Sua pele lavanda brilhava contra seu traje de combate preto e armadura ornamentada, com padrões dourados gravados no metal pulsando com uma energia de outro mundo. Seu cabelo prateado esvoaçava ao redor de seu rosto, como mercúrio vivo, emoldurando traços que eram ao mesmo tempo... Pergunto novamente. Humano, ela chamou. Sua voz carregando tanto autoridade quanto genuína curiosidade. Por que você não treme? Uma palavra minha e Frostfang o despedaçará. Stephen permitiu-se um leve sorriso, embora ela não pudesse vê-lo por trás de seu... Talvez eu simplesmente não me assuste facilmente. Sua Alteza, seus olhos se estreitaram ao ouvir o título. Você sabe quem eu sou? Princesa Nirasha do Domínio Estelar. Difícil não notar o emblema real em sua armadura, ele gesticulou casualmente para os padrões intrincados. Embora eu deva dizer, você está bem longe de seu trono. Os lábios da princesa se curvaram em um sorriso perigoso, enquanto ela desmontava graciosamente de sua besta. Seus movimentos eram fluidos, quase hipnóticos, enquanto ela se aproximava dele. A enorme criatura permaneceu perfeitamente imóvel, suas presas brilhantes ainda à mostra em ameaça silenciosa. Humano esperto, ela ronronou, circulando-o como um predador. Mas o conhecimento não vai salvá-lo. Este mundo pertence ao domínio agora. Sua presença aqui é não autorizada. Stephen acompanhou seu movimento, enquanto mantinha sua postura relaxada. Engraçados sobre os humanos, tendemos a ir onde queremos. Autorizados ou não. Tanta arrogância. Nirasha disse, parando diretamente à sua frente. Ela era alta para sua espécie, quase igualando sua altura. A maioria das espécies sabe melhor do que desafiar o domínio. No entanto, aqui está você sozinho, enfrentando tanto a mim, quanto minha besta de guerra sem um traço de medo. Talvez eu esteja apenas apreciando a vista. Stephen respondeu com insolência deliberada. Um lampejo de algo surpresa, talvez até diversão, atravessou seus traços exóticos. Você ousa flertar comigo. Enquanto encara a morte, você preferiria que implorasse por misericórdia. Seria mais apropriado. Ela disse, dando mais um passo à frente. Os símbolos místicos em seus braceletes de batalha pulsavam mais intensamente, embora talvez menos interessante. A tensão entre eles crepitava como eletricidade estática. E Stephen podia sentir o aroma exótico dela, algo como flores de inverno no ozônio. Ele sabia que estava jogando um jogo perigoso, mas algo lhe dizia que a simples submissão lhe renderia uma morte rápida. Enquanto a resistência, bem, isso poderia mantê-lo vivo tempo suficiente para virar a mesa. Diga-me, bravo humano, Nirasha disse, estendendo a mão para tocar seu visor com um dedo elegante. O que o traz ao meu mundo congelado? Certamente não apenas para trocar farpas com sua princesa. Stephen segurou seu pulso antes que ela pudesse retirá-lo. Um movimento ousado, talvez ousado demais, dado que sua besta de guerra rosnou e deu um passo ameaçador à frente. Mas a própria Nirasha não se afastou. Em vez disso, seus olhos âmbar se arregalaram ligeiramente.
aquele sorriso perigoso se alargando. Você acreditaria que estou aqui pelo clima? Ele perguntou. Eu não acreditaria. Ela respondeu. Remova seu capacete. Se vamos continuar esta discussão, quero ver seu rosto. Steven hesitou. Remover seu capacete o exporia ao frio amargo e, mais importante, o deixaria vulnerável. Mas às vezes o maior recompensa. Mas às vezes, com a mão livre, ele alcançou e desengatou os selos. O vento amargo mordeu seu rosto enquanto ele removia o capacete. Mas ele manteve os olhos fixos nos dela. Nirasha estudou seus traços com interesse indisfarçado. Bonito para um humano, ela ponderou. E esses olhos, eles me lembram os lagos congelados do meu mundo natal, tão profundos, tão inflexíveis. Você deveria vê-los em melhor iluminação, ele disse. Durante o jantar, talvez. Sua risada era como sinos de cristal ao vento. Você continua a me surpreender, uma. A maioria já estaria implorando por suas vidas agora. Steven, ele disse. Meu nome é Steven Drake. Steven Drake, ela repetiu, testando o nome. Você percebe que eu poderia fazer Frostfang acabar com você com um único comando. Você poderia, ele concordou. Mas então você nunca descobriria por que estou realmente aqui. E algo me diz que você está curiosa. O vento uivou entre eles, enquanto Nirasha considerava suas palavras. Sua besta de guerra se mexia inquieta. Garras maciças deixando sulcos profundos no gelo. Mas ela levantou uma mão para mantê-la à distância. Talvez eu esteja curiosa, ela admitiu. Não é sempre que encontro um humano que pode igualar meu temperamento particular. Muito bem, Steven Drake, você tem minha atenção por enquanto. Ela retirou seu pulso de seu aperto com uma lentidão deliberada, seus dedos deslizando por sua palma armada. Mas saiba disso. Um movimento errado, um indício de engano e Frostfang terá seu banquete. Entendido, Sua Alteza? Embora eu tenha que me perguntar, o que a faz ter tanta certeza de que vim sozinho? Seus olhos âmbar se estreitaram perigosamente. Um blefe humano. Eu escaneei toda esta retros. Steven sorriu. O tipo de sorriso que fez mais de um oponente reconsiderar sua posição. A tecnologia pode ser enganada, princesa, até mesmo a tecnologia do domínio. Você é muito corajoso ou muito tolo, ela disse. Mas seu tom agora continha mais intriga do que ameaça. Talvez ambos. Venha, minha base está a 2 quilômetros a leste. Continuaremos esta conversa em algum lugar mais civilizado. Ela se virou e caminhou de volta para sua montaria com graça prática. A maneira como ela se movia naquela armadura justa era quase certamente calculada para chamar sua atenção. E maldição se não estava funcionando, a menos, ela acrescentou, olhando por cima do ombro, que você prefira ficar aqui e congelar. Steven recolocou seu capacete e verificou suas armas com deliberada casualidade. Lidere o caminho, Sua Alteza, embora eu espere que sua hospitalidade inclua algo quente para beber. Oh, acho que você achará nossos refrescos bastante estimulantes. Ela montou Frostfang com facilidade fluida. Tente acompanhar. Steven Drake. Seria uma pena perder uma presa tão divertida para a tempestade. Enquanto eles começavam sua jornada pela paisagem congelada, Steven manteve uma distância cuidadosa tanto da princesa quanto da besta. Ele havia ganhado algum tempo e despertado seu interesse. Exatamente como planejado. Agora vinha a parte delicada, manter esse interesse enquanto reunia as informações de que precisava. O que Nirasha não sabia era que sua presença ali estava longe de ser aleatória. O súbito interesse do domínio por este mundo, gelado aparentemente sem valor, preocupava muito a inteligência militar da Terra. E Steven tinha uma suspeita de que a bela, mas perigosa princesa à sua frente era a chave para entender o porquê. O vento aumentou, lançando lençóis de neve entre eles enquanto viajavam.
Através do branco rodopiante, ele vislumbrou o cabelo prateado de Nirasha, esvoaçando atrás dela como uma bandeira. Ela cavalgava com a confiança de alguém que possuía não apenas este mundo, mas tudo o que seu olhar recaía. Bem, ele pensou com diversão sombria. Ela estava prestes a aprender que os humanos sonos não eram tão facilmente possuídos. A base do domínio ergueu-se da paisagem congelada como um cristal escuro. Suas superfícies angulares absorviam a pouca luz que filtrava através da tempestade perpétua. Steven seguiu Nirasha por portas maciças que se abriram silenciosamente, revelando um interior que conseguia ser ao mesmo tempo austero e decadente. Típico da arquitetura do domínio, a mudança de temperatura foi imediata e dramática. Enquanto sua armadura o protegia do pior do frio, o calor dentro da base parecia quase tropical em comparação. Frostfang se afastou para o que parecia ser uma área de habitat especializada, deixando Steven sozinho com a princesa. Sua armadura, Nirasha disse, gesticulando para um nicho próximo. Você pode guardá-la ali. Steven ergueu uma sobrancelha por trás de seu visor. Esperando que eu me desarme tão rapidamente, princesa. Ela riu, o som ecoando nas paredes cristalinas. Se eu quisesse você morto, Stephen Drake, você nunca teria entrado. Seus dedos trabalharam nos fechos de sua própria armadura, removendo peças com eficiência prática. Além disso, prefiro olhar meus convidados nos olhos quando os interrogo. A ameaça subjacente era clara, mas também era o brilho brincalhão em seus olhos âmbar. Steven fez uma demonstração de considerar antes de começar a remover sua própria armadura. Por baixo, ele usava um traje preto justo, semelhante ao que vislumbrou sob a armadura de Nirasha. Seu olhar apreciativo enquanto ele se despia até o traje era tudo menos sutil. Talvez os humanos não sejam tão fisicamente inferiores quanto nossos cientistas afirmam. Feliz em ajudar a avançar sua pesquisa, ele respondeu, notando como o traje dela deixava pouco para a imaginação. A pele lavanda por baixo tinha uma qualidade quase luminosa que atraía o olhar para cada curva. Princesa Nirasha, uma voz cortante interrompeu sua troca. Qual é o significado disso? 3 nobres do domínio entraram na câmara, suas armaduras ornamentadas marcando-os como oficiais militares de alta patente. O que havia falado? Um homem com pele azul escura e cicatrizes cerimoniais no rosto. Olhou para Steven com desprezo indisfarçado. General Crixus, Nirasha reconheceu friamente. Não sabia que você estava monitorando os protocolos de entrada. Quando alienígenas não autorizados entram em uma instalação classificada do domínio, torna-se minha preocupação. A mão de Crixus repousava sobre uma arma elaborada em seu quadril. Especialmente quando o referido alienígena é humano? Você está questionando meu julgamento, general? A voz de Nirasha carregava uma borda perigosa que fez até mesmo os oficiais endurecidos pela batalha se tensionarem. Com todo o respeito, Sua Alteza. Outro oficial. Uma mulher com pele escamosa interveio. A presença do humano aqui compromete... O projeto, Nirasha interrompeu. Ou você esqueceu de quem é a pesquisa que o tornou possível? Stephen observou a troca com interesse aguçado. Seja qual for o projeto que estavam discutindo, era claramente significativo o suficiente para deixar vários oficiais de alta patente do domínio nervosos. Ele arquivou todos os detalhes, todas as reações para a análise posterior. O humano deve ser eliminado. Crixus insistiu. Ou pelo menos preso para interrogatório. Ele é meu prisioneiro, Nirasha disse suavemente. E eu o interrogarei pessoalmente. Os olhos do general se estreitaram.
Sua recente fascinação pela cultura humana é preocupante, princesa. Alguns podem questionar onde estão suas lealdades. A temperatura na sala pareceu cair vários graus. Nirasha deu um passo à frente, sua presença subitamente avassaladora, apesar de seu estado relativo de desespero. Ou talvez por causa disso. Havia algo aterrorizante em alguém que podia projetar tal autoridade absoluta enquanto usava tão pouco. Escolha suas próximas palavras com cuidado. General, ela disse suavemente. Elas podem ser suas últimas. A tensão crepitava como eletricidade estática, enquanto Nirasha e Krish se enfrentavam. Stefan manteve sua postura relaxada, mas seus músculos estavam tensos e prontos. Se isso se tornasse violento, ele precisaria se mover rapidamente. Seu pai, o imperador, não aprovaria essa. Irregularidade, Krish pressionou, embora desse um passo sutil para trás. Meu pai não está aqui, Nirasha respondeu, sua voz carregando o peso da autoridade absoluta. Eu estou. E acho fascinante que você pareça mais preocupado com meu convidado humano do que com os prazos do projeto que você repetidamente não conseguiu cumprir. A oficial feminina com pele escamosa se mexeu desconfortavelmente. Os atrasos são devido a complicações inesperadas na matriz cristalina. O que é precisamente por isso que novas perspectivas podem se mostrar valiosas. O sorriso de Nirasha era afiado como uma navalha. Os humanos têm um talento notável para soluções não convencionais. Steven captou a ênfase sutil em não convencional e arquivou. O que quer que estivessem trabalhando envolvia tecnologia cristalina. Interessante dado a natureza cristalina da própria base. Você não pode seriamente sugerir permitir que um humano tenha acesso. Krish começou. Sugiro que você se lembre de seu lugar. Nirasha o interrompeu. A menos que prefira discutir suas preocupações com Frostfang. A ameaça pairou no ar como geada. Até mesmo Steven sentiu um calafrio à menção casual de sua besta de guerra. O rosto do general escureceu, mas ele ofereceu uma reverência rígida, como desejar, Sua Alteza, mas vou anotar isso em meu relatório ao Tribunal Imperial. Faça isso, Nirasha disse com desdém. Agora nos deixe. Tem um prisioneiro para interrogar. Os oficiais se retiraram, embora Crixus lançasse um último olhar venenoso para Stephen antes de partir. Uma vez que estavam sozinhos, Nirasha se virou para ele com um sorriso predatório. Bem, Stephen Drake, devemos começar seu interrogatório. Depende de suas técnicas de interrogatório, ele respondeu, igualando seu tom. Tenho que avisá-la. Sou resistente a métodos convencionais. Ela se aproximou, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o calor irradiando de sua pele lavanda. Oh, eu asseguro, meus métodos são tudo menos convencionais. Seus dedos traçaram a linha de seu maxilar. E Stephen sentiu uma sensação de formigamento onde eles tocaram. Algum tipo de campo bioelétrico, ele percebeu. O domínio era conhecido por seus aprimoramentos biológicos. Fascinante, ela disse. A maioria das espécies recua ao nosso toque. No entanto, seus dedos continuaram sua exploração, enviando arrepios agradáveis por sua espinha. Você se inclina para ele. Talvez eu apenas goste de viver perigosamente. De fato, seus olhos âmbar se fixaram nos dele. Diga-me, Stephen Drake, o que você sabe sobre matrizes cristalinas? O suficiente para estar intrigado com o que você está construindo aqui. Ele respondeu honestamente. Não havia motivo para negar seu interesse agora. Ela riu suavemente. Homem esperto. Mas o conhecimento perigoso pode ser intoxicante. Sua outra mão repousou em seu peito, diretamente sobre seu coração. Você está preparado para as consequências. O ar entre eles parecia carregado, e não apenas de seu campo bioelétrico.
O brilho predatório em seus olhos havia se transformado em algo mais. Algo que fez seu pulso acelerar. Achei que eu deveria estar tremendo de medo. Ele lhe lembrou, referindo-se ao primeiro encontro deles. Talvez... Sua voz havia caído para um ronronar sedutor. Embora eu avise, acasalar com uma realeza do domínio não é para os fracos de coração. Steven deslizou sua mão ao redor de sua cintura, puxando-a para mais perto. O material do traje parecia vivo sob seu toque. Quase responsivo. Ainda bem que não sou fraco de coração. Seus lábios se curvaram em um sorriso perigoso, enquanto ela se pressionava contra ele. Não, você não é. Tal ousadia merece recompensa. Seus dedos traçaram padrões em seu peito que deixaram trilhas de sensação de formigamento. Embora eu deva avisá-lo, a paixão do meu povo pode ser avassaladora para espécies inferiores. Experimente-me, Steven desafiou, sua mão deslizando por suas costas para se enredar em seu cabelo prateado. Ele parecia seda líquida entre seus dedos, carregando uma carga sutil que fez sua pele formigar. Tão mandão, ela ronrou. Amarronronou. Amarronronou, e eu já estaria implorando por misericórdia agora. Não é bem meu estilo, ele respondeu, usando seu aperto em seu cabelo para inclinar sua cabeça ligeiramente para trás. A linha exposta de sua garganta era hipnotizante, sua pele lavanda, parecendo pulsar com uma luz interior. Não, ela concordou. Seus olhos âmbar escurecendo com desejo. Seu estilo é muito mais interessante. Ela pressionou a palma da mão contra seu peito, e de repente, Stephen sentiu uma onda de sensação percorrer seu corpo. Prazer misturado com uma borda de perigo que fez sua cabeça girar. Algum tipo de reação bioquímica. Ele percebeu vagamente. O domínio era mestre em manipulação biológica. Isso é apenas um gostinho, ela disse em seu ouvido. Você tem certeza de que pode lidar com mais? Em resposta, Steven capturou seus lábios com os dele. O beijo foi elétrico. Literalmente. Pequenas faíscas dançaram onde seus lábios se encontraram, enviando choques de prazer por todo o seu corpo. Nirasha fez um som de surpresa e aprovação, pressionando-se mais perto, quando finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente. Seus olhos estavam brilhando com um fogo interior. Bem, ela disse. A voz rouca. Talvez os humanos sejam mais resilientes do que pensávamos. Feliz em continuar provando essa teoria, Stephen respondeu. Sua própria voz áspera com desejo. Ela riu, o som rico e cheio de promessa. Meus aposentos privados são mais adequados para tal exploração científica. Seus dedos traçaram seu maxilar novamente. A menos que você esteja tendo dúvidas. Lidere o caminho. Sua Alteza. Enquanto se moviam pelos corredores cristalinos, Steven manteve presença de espírito suficiente para notar sua rota e as medidas de segurança que passaram. Mas a maior parte de sua atenção estava focada na maneira como Nirasha se movia à sua frente, seu traje captando a luz de maneiras que faziam sua boca secar. Eles passaram por vários outros oficiais do domínio que rapidamente desviaram os olhos. Se por respeito à sua princesa ou desaprovação de seu companheiro escolhido, Steven não podia dizer. Não que ele se importasse particularmente no momento. Os aposentos privados de Nirasha eram tão luxuosos quanto ele esperava. Todas formações de cristal fluindo e iluminação sutil, que parecia pulsar no ritmo de seus movimentos. Mas ele teve pouco tempo para apreciar a decoração antes que ela o pressionasse contra uma parede, seu corpo se encaixando perfeitamente contra o dele. Última chance de correr, humano.
Ela respirou contra seus lábios. O que acontece a seguir mudará tudo. Steven a puxou para mais perto, sentindo a energia crepitando entre eles. Estou contando com isso. O que se seguiu foi diferente de qualquer coisa na experiência humana. Uma fusão de intimidade física e baseada em energia que os deixou ambos ofegantes e literalmente, no caso de Nirasha, sua pele lavanda emanando pulsos de luz que combinavam com seu ritmo. Horas depois, enquanto estavam entrelaçados em lençóis que pareciam ser tecidos de luz estelar, Nirasha traçou padrões em seu peito com um sorriso satisfeito. Você continua a me surpreender, Steven Drake. Poucas espécies podem igualar a resistência do domínio. Os humanos estão cheios de surpresas. Ele respondeu, passando os dedos por seu cabelo prateado. Embora eu deva admitir algumas das coisas que você pode fazer são, além da capacidade humana, ela riu suavemente. Talvez seja por isso que eu o acho tão fascinante. Você sabe que está em desvantagem, mas se levanta para cada desafio. Seus olhos âmbar encontraram os dele. Mesmo agora, em minha cama, você está reunindo informações? Não está. Steven não negou. Não havia motivo. Ela já havia provado ser notavelmente hábil em lê-lo. Você me respeitaria se eu não estivesse? Não, ela admitiu, apoiando-se em um cotovelo para estudá-lo. O lençol escorregou, revelando mais de sua pele luminosa. Assim como eu não me respeitaria se não estivesse usando essa intimidade para avaliá-lo. E como estou me saindo? Ele perguntou, passando os dedos ao longo de seu braço e observando a maneira como sua pele brilhava ao seu toque. Impressionantemente, seu sorriso se tornou predatório novamente. Embora eu ainda esteja decidindo se isso o torna mais valioso como aliado ou mais perigoso como potencial inimigo. Por que não ambos? Ele a puxou para mais perto, apreciando a maneira como seu campo bioelétrico fazia sua pele formigar onde se tocava. Os melhores aliados são frequentemente aqueles que poderiam ser inimigos perigosos. Ela riu, o som rico de genuína diversão. Você realmente não me teme, não é? Mesmo sabendo que sou. O que eu poderia fazer com você? Eu respeito o que você poderia fazer. Ele corrigiu. O medo implicaria que eu acho que você vai fazer isso. Confiança, ela disse, traçando os dedos por seu peito. Diga-me. Steven Drake. Não como prisioneiro, mas como algo mais. Depende da posição. Ele respondeu com sugestividade deliberada, fazendo-a rir novamente. Quero dizer, dentro do projeto, ela disse, embora suas mãos errantes sugerissem que ela não estava totalmente focada nos negócios. Sua perspectiva poderia ser valiosa. E o que seu pai, o imperador, pensaria sobre isso? Seus olhos brilharam. A opinião do meu pai importa menos do que os resultados. O projeto da matriz cristalina é vital para o futuro do domínio. Mas encontramos obstáculos. Stephen arquivou esta confirmação da importância do projeto. E o general Crixus pode se alimentar de Frostfang se ele se opuser. Seu tom era desdenhoso, mas havia aço por baixo. Sou princesa do domínio. Se eu escolher tomar um amante humano e conselheiro técnico, isso é prerrogativa minha. Amante e conselheiro técnico. Isso é uma promoção e tanto de prisioneiro que deveria ser eliminado. Você provou seu valor de várias maneiras. Ela ronronou, pressionando-se mais perto. A maneira como sua pele começou a brilhar sugeria exatamente que tipo de demonstrações ela tinha em mente. Mas antes que as coisas pudessem progredir, um sinal soou pela câmara. Sua Alteza, uma voz chamou através do sistema de comunicação. O general Crixus solicita sua presença no laboratório principal.
Houve um incidente com a matriz. A expressão de Nirasha escureceu. Ela se levantou graciosamente. Seu traje se materializando ao seu redor, como se convocado. O dever chama. Ao que parece, Steven se sentou. Seu próprio traje respondendo ao seu comando mental para se reformar. Quer companhia? Ela o considerou por um momento, então sorriu. Sim, na verdade. Vamos ver como nosso querido general lida com isso. Enquanto se preparavam para deixar seus aposentos, Nirasha segurou seu braço. Lembre-se, Steven Drake, você viu lados de mim que poucos já viram. Isso o torna muito privilegiado ou muito vulnerável. Por que não ambos? Ele respondeu com um sorriso. Sua risada de resposta ecoou pelos corredores cristalinos, enquanto seguiam para o que prometia ser um confronto muito interessante. O laboratório principal era uma catedral de cristal e luz, com matrizes imponentes que pulsavam com radiância interior. Quando Steven e Nirasha entraram, ele imediatamente notou a tensão no ar. O general Crixus estava perto da plataforma de controle central, seu rosto de pele azul cuidadosamente composto, mas seus olhos ardendo com fúria mal disfarçada pela presença de Stephen. Sua Alteza, Crixus fez uma reverência rígida. Vejo que trouxe seu. Consultor? Eu trouxe, Nirasha respondeu friamente. Agora, qual é esse incidente que exigiu minha atenção imediata? O general gesticulou para um display mostrando padrões de energia completa. A matriz está experimentando flutuações inesperadas. Acreditamos que possa ser devido à interferência externa. Stephen estudou as leituras, notando padrões que pareciam estranhamente familiares. Essas assinaturas de energia não são aleatórias. A cabeça de Crixus se virou para ele. Você se atreve? Deixe-o falar, Nirasha ordenou, sua voz carregando aquela borda de autoridade absoluta que fez até o general ficar em silêncio. Esses padrões, Steven continuou, aproximando-se do display, são semelhantes aos protocolos de comunicação quântica da Terra. Alguém está tentando invadir seu sistema. Impossível, Crixus zombou. A tecnologia humana é primitiva comparada a... Ele está certo. A oficial escamosa de antes interrompeu, verificando suas próprias leituras. Os padrões correspondem a assinaturas quânticas humanas conhecidas. Os olhos de Nirasha se estreitaram. Tempo interessante, não diria, Steven. Essas tentativas começando logo após sua chegada. Muito interessante, ele concordou, encontrando seu olhar firmemente. Quase tão interessante quanto o fato de que essas assinaturas estão sendo transmitidas de dentro desta instalação. O laboratório caiu em silêncio. Os olhos âmbar de Nirasha se arregalaram ligeiramente. Depois se estreitaram com intenção perigosa. Explique! Esses padrões são muito limpos, muito perfeitos, Steven disse, apontando para seções específicas do display. Uma invasão quântica real mostraria degradação devido à interferência atmosférica. Isso está sendo gerado localmente. Alguém está tentando fazer? Ser que é um ataque humano. A mão de Crixus se moveu em direção à sua arma. Ou talvez você esteja tentando desviar a suspeita. Sua voz era suave. A questão não é quem está tentando invadir seu sistema, Steven disse, mantendo um olho em Crixus. É quem se beneficia ao fazer parecer que os humanos são responsáveis. O entendimento brilhou nos olhos de Nirasha. Ela se virou para Crixus, seu corpo crepitando com energia bioelétrica. Você tem sabotado o projeto.
O rosto do general se contorceu em um rosnado enquanto ele sacava sua arma. O projeto estava condenado no momento em que você permitiu que sua fascinação com humanos nublasse seu julgamento. Várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Crixis disparou sua arma, uma explosão de energia que teria vaporizado Nirasha se Stephen não a tivesse derrubado de lado. A oficial escamosa sacou sua própria arma, mas hesitou, claramente incerta de onde suas lealdades deveriam estar. E por todo o laboratório, alarmes começaram a soar enquanto as matrizes de cristal pulsavam com intensidade perigosa. As matrizes... As Nudel, Eknicus disse. Reação em cadeia iminente. Nirasha rolou para seus pés com graça predatória, seu traje se transformando em configuração de combate. Seu tolo, ela rosnou para Crixis. Você vai destruir toda a instalação, melhor destruída do que corrompida pela influência humana. O general cuspiu, disparando outro tiro que os forçou a se esconderem atrás de uma coluna de cristal. O imperador entenderá assim que eu explicar como sua filha foi comprometida pela sedução humana. E Stephen sentiu Nirasha se tensionar ao seu lado. Meu pai, ela disse, sua voz pingando veneno. Sabe melhor do que acreditar que eu poderia ser tão facilmente manipulada? Ele sabe. Crixis riu. A evidência sugere o contrário. Sua crescente fascinação com o humano, sua relutância em prosseguir com o plano original para a Terra. Ele disparou novamente, a explosão estilhaçando fragmentos de cristal ao redor deles. E agora, tomando um amante humano. O tribunal verá isso como prova de corrupção. A única corrupção aqui, Stephen chamou, é sua disposição de destruir uma pesquisa valiosa para manter seus preconceitos. Silêncio humano. Outra explosão, mais perto desta vez. A teimosa resiliência de sua espécie cegou a princesa para a ordem adequada das coisas. O domínio conquista. Outras espécies se submetem. Esse é o caminho do universo. E ainda Stephen respondeu, captando o olhar de Nirasha e gesticulando em direção a um painel de controle secundário. Aqui está você, tremendo ao pensamento do potencial humano. A provocação teve seu efeito pretendido. Crixis rugiu de fúria e avançou em sua posição, dando a Stephen a abertura de que precisava para mergulhar nos controles. Seus dedos voaram sobre a interface alienígena, aplicando princípios de mecânica quântica que ele havia aprendido estudando os próprios experimentos da Terra. Seja o que for que você está fazendo, Nirasha disse, enfrentando Crixis em combate corpo a corpo. Seus movimentos uma dança mortal. Faça rápido. Estou trabalhando nisso. Stephen resmungou, redirecionando fluxos de energia e estabilizando padrões de ressonância. As matrizes de cristal começaram a pulsar mais regularmente, seu perigoso sobrecarga diminuindo. Crixis, vendo seu plano falhar, se afastou de Nirasha e mirou sua arma no cristal de controle principal. Se eu não posso ter controle do projeto, ninguém terá. Mas antes que ele pudesse disparar, uma forma branca maciça irrompeu pela janela superior do laboratório. Frostfang pousou com força que abalou a terra, seus olhos azuis ardendo de fúria enquanto se posicionava entre Crixis e sua dona. Você estava dizendo algo sobre tremer. A voz de Nirasha carregava partes iguais de diversão e ameaça. Uma palavra minha, general, e meu animal de estimação devorará. Agora, vamos discutir suas verdadeiras lealdades. O rosto de Crixis se contorceu de raiva e medo, enquanto as mandíbulas maciças de Frostfang estalavam a poucos centímetros de seu rosto.
A arma do general caiu no chão enquanto ele cambaleava para trás. Isso não muda nada. Ele rosnou, embora sua voz tremesse. O tribunal nunca aceitará. O tribunal, uma nova voz ressoou, aceitará o que eu considerar apropriado. Todos os olhares se voltaram para a entrada do laboratório. Uma figura alta e régia estava lá. Sua pele de um tom mais profundo de lavanda do que a de Nirasha. Sua armadura ostentando a regalia completa do imperador do domínio. Atrás dele estava um contingente de guardas imperiais, suas armas apontadas para Krix. Pai, Nirasha disse, inclinando ligeiramente a cabeça, mas mantendo sua presença dominante. Seu timing é impecável. De fato, os olhos do imperador varreram a sala, absorvendo as matrizes estabilizadas, as queimaduras de armas dispersas, e finalmente se fixando em Steven. Então, este é o humano que capturou o interesse de minha filha. Steven encontrou o olhar do imperador firmemente. Sua Majestade, eu me curvaria, mas estou um pouco ocupado evitando uma falha de cascata quântica. Para surpresa de todos, o imperador riu, direto, destemido. Ele se voltou para Crisis, sua expressão endurecendo, ao contrário de alguns que escondem sua traição em lealdade falsa. Imperador, Crisis se prostrou. Tudo o que fiz foi para proteger o domínio da corrupção humana. Silêncio, a voz do imperador poderia ter congelado o sol. Você fala de corrupção enquanto tenta destruir uma pesquisa vital para nosso futuro. Pesquisa que este humano acabou de ajudar a salvar. Ele gesticulou para seus guardas. Levem-no para o nível de detenção. Vou lidar com ele pessoalmente mais tarde. Enquanto Crisis era arrastado, ainda protestando, o imperador se aproximou da posição de Steven nos controles. Você entende nossa mecânica quântica bem o suficiente para estabilizar uma falha de cascata. Os humanos aprendem rápido, Steven respondeu, fazendo um ajuste final, especialmente quando motivados pela sobrevivência. E é só isso que o motiva. O olhar do imperador alternou entre Steven e Nirasha. Sua presença aqui não é coincidência. Suspeito? Pai, Nirasha deu um passo à frente. Steven provou ser paz, filha. O imperador levantou a mão. Estou bem ciente de suas atividades nas últimas horas. Seus lábios se contraíram com suas expressões. A guarda imperial monitora todas as áreas da instalação. Para a segurança, é claro. Steven sentiu o calor subir em seu rosto, mas manteve a compostura. Então você sabe que eu poderia ter sabotado o projeto várias vezes, mas escolhi salvá-lo em vez disso. De fato, o imperador o estudou pensativamente. Diga-me, Stephen Drake da Terra, quais eram suas ordens originais em relação a esta instalação? Investigar seu propósito. Steven respondeu honestamente. A liderança da Terra está preocupada com a expansão do domínio. Como deveriam estar? O imperador assentiu. E agora que você viu nosso trabalho aqui, o que você relataria? Steven olhou para as matrizes de cristal, depois para Nirasha, cujos olhos âmbar o observavam intensamente. Que o domínio está desenvolvendo tecnologia que poderia ou escravizar a humanidade, ou nos ajudar a alcançar as estrelas. A expressão do imperador permaneceu ilegível por um longo momento. Então, inesperadamente, ele sorriu. Perspicaz. As matrizes cristalinas poderiam de fato ser transformadas em armas, como Crexis e sua facção desejavam. Mas seu verdadeiro potencial reside em revolucionar a viagem interestelar. E você precisava deste mundo congelado porque Steven provocou.
O frio estabiliza o campo quântico. Nirasha terminou, movendo-se para ficar ao lado dele. Não estamos construindo armas, Steven. Estamos construindo portais. O imperador assentiu. O domínio atingiu os limites da viagem espacial convencional. Essas matrizes, quando devidamente ajustadas, poderiam criar uma rede de pontos de transporte instantâneos pela galáxia. E a localização da Terra a torna um ponto de conexão crucial, Stephen deduziu. É por isso que você tem nos estudado. Entre outras razões, o olhar do imperador se fixou em sua filha, com diversão conhecedora. Embora alguns tenham achado os humanos fascinantes por qualidades mais pessoais, Nirasha ergueu o queixo desafiadoramente. Não faço desculpas por minhas escolhas, pai. Nem deveria, a expressão do imperador suavizou. Sua mãe também foi considerada uma escolha inadequada, você sabe. De uma espécie considerada muito primitiva para a nobreza do domínio. Esta revelação causou um rebuliço entre a equipe restante. Os olhos de Nirasha se arregalaram. Você nunca me contou. Algumas verdades se revelam quando o momento é certo. O imperador se voltou para Stephen. O que nos traz ao momento presente? O que devo fazer com você? Stephen Drake. Você possui conhecimento que poderia ser perigoso para o domínio. Ou benéfico para ambos os nossos povos. Stephen contrapôs. A Terra tem sua própria pesquisa quântica. Combinada com sua tecnologia cristalina, poderíamos avançar o projeto anos à frente do cronograma. Uma aliança. O imperador ergueu uma sobrancelha elegante. Proposta ousada de alguém que se infiltrou em nossa instalação como espião. Melhor do que continuar desperdiçando recursos nos observando com suspeita. Stephen disse. Além disso, ele olhou para Nirasha com um leve sorriso. Acho que provamos que nossas espécies podem trabalhar bem juntas. A risada do imperador ecoou pelo laboratório. De fato, vocês provaram. Muito bem. Stephen Drake. Tiverarei sua proposta de aliança. Mas primeiro, seus olhos brilharam com malícia. Há a questão de seu relacionamento com minha filha. Nirasha deu um passo à frente. Pai, o domínio tem tradições, afinal, o imperador... Muitos que cortejam uma realeza devem provar-se dignos através de provas de combate e inteligência. Stephen sentiu seu pulso acelerar. Que tipo de provas? Nada muito severo. O imperador disse com um tom apenas combate singular com Frostfang. Um concurso de enigmas com nossos altos místicos. E talvez uma pequena missão para recuperar um artefato sagrado das cavernas de gelo. Pai Nirasha protestou, embora Stephen captasse o brilho divertido em seus olhos. A menos, o imperador acrescentou, que você esteja tremendo ao pensar nisso. Stephen encontrou o olhar de Nirasha, vendo o desafio e a afeição ali. Ele pensou em seu primeiro encontro. Na pergunta dela sobre por que ele não tremia. Sua resposta não havia mudado. Quando começamos, ele perguntou. O sorriso do imperador era predatório. Imediatamente. Afinal, se você vai ser meu futuro genro, devemos garantir que você esteja devidamente qualificado. Frostfang se aproximou, seus olhos azuis observando Stephen com o que parecia ser antecipação. Ele não pôde deixar de sorrir. Isso não era exatamente como ele planejou sua missão, mas de alguma forma enfrentar provas mortais para ganhar o direito de cortejar uma princesa alienígena. Parecia perfeitamente adequado. Nirasha se aproximou, seu corpo roçando contra o dele. Ainda não está tremendo, ela disse. Stephen a puxou para um beijo que fez o imperador pigarrear e vários guardas desviarem o olhar embaraçados. Nunca. Ele respondeu, quando se separaram.
A antiga arena de combate, esculpida no coração do planeta de gelo, brilhava como diamante polido sob as luzes artificiais da instalação. Steven estava no centro, vestindo uma armadura de batalha cerimonial do domínio, que havia sido rapidamente modificada para a fisiologia humana. Do outro lado da arena, Frostfang andava de um lado para o outro, sua forma maciça lançando sombras móveis nas paredes cristalinas. A primeira prova é simples. O Imperador anunciou de sua plataforma de observação. Sobreviva 10 minutos contra Frostfang, sem ceder ou ser incapacitado. Apenas sobreviver. Steven perguntou, notando como os olhos azuis da besta rastreavam cada um de seus movimentos. A menos que você ache que pode derrotá-lo, o tom do Imperador carregava um desafio divertido. Nenhum humano jamais conseguiu isso. Em sua própria cabine de visualização, Nirasha inclinou-se para a frente, seus olhos âmbar intensos. Lembre-se do que eu ensinei sobre seus padrões de caça. Ela chamou. Na noite anterior, ela havia visitado seus aposentos, ostensivamente para instruí-lo sobre técnicas de combate do domínio. A instrução havia se transformado em uma troca mais íntima de conhecimento. Prepare-se, humano. O Imperador comandou. A prova começa agora. Frostfang avançou sem aviso, cobrindo metade da arena em um único salto. Steven rolou para o lado no momento em que mandíbulas maciças se fecharam onde ele estava. O estilo de caça da besta era diferente de qualquer coisa na Terra. Parte lobo, parte grande felino, mas com uma inteligência que a tornava muito mais perigosa do que qualquer um dos dois. Bons reflexos. A voz de Nirasha carregava um toque de orgulho. Agora mostre-lhes o que mais você pode fazer. Stefan circulou a arena, mantendo seus movimentos fluidos e imprevisíveis. A armadura cerimonial era surpreendentemente responsiva, quase parecendo antecipar suas intenções. Ele precisaria de todas as vantagens que ela oferecia. Frostfang atacou novamente, desta vez fingindo à esquerda antes de atacar à direita. Mas Steven havia visto esse padrão durante seu primeiro encontro com a besta. Ele se abaixou sob o golpe maciço da pata e desferiu um golpe rápido na articulação do ombro da criatura, não o suficiente para danificar, mas suficiente para demonstrar que ele poderia ter feito isso se quisesse. A besta recuou, seus olhos azuis mostrando algo novo. A besta se abaixou sob algum... Interessante, o Imperador ponderou. Ele está aprendendo seus padrões, assim como estou aprendendo os dele. Steven respondeu, mantendo o contato visual com Frostfang. A besta era mais do que apenas um poderoso caçador. Era um oponente pensante. Os minutos seguintes foram uma dança mortal de golpes, fintas e quase acertos. Steven levou alguns golpes de raspão, mas conseguiu evitar qualquer coisa séria. Mais importante, ele desferiu vários contra-ataques precisos que mostraram que ele poderia ter infligido danos críticos se estivesse lutando para matar. 5 minutos? O Imperador chamou. Impressionante, mas Frostfang ainda não mostrou sua capacidade total. Como se em resposta, a pelagem da besta começou a brilhar com uma luz interior. Cristais de gelo se formaram no ar ao seu redor e seu próximo rugido carregou força suficiente para rachar o chão da arena. Agora veremos se você treme, Nirasha disse. Embora sua voz carregasse na câmara acústica. A forma aprimorada de Frostfang era uma visão a ser contemplada. Cada passo deixava pegadas cristalinas que se expandiam em espinhos mortais, forçando Steven a ajustar constantemente seu posicionamento. A temperatura na arena despencou. E a lama despencou.
e Rod começou a se formar em sua armadura. Mas Stephen havia antecipado isso. Durante sua sessão de estratégia íntima, Nirasha havia explicado como o aprimoramento bio de Frostfang funcionava. Conhecimento que ela havia compartilhado entre abraços apaixonados e desafios brincalhões. O poder da besta vinha de canalizar a energia fria natural do planeta. Mas essa mesma conexão a tornava previsível para alguém que entendia os princípios. Seu animal de estimação é impressionante. Stephen chamou para Nirasha, desviando de outro golpe aprimorado por cristais. Você já se perguntou por que eu deixei você me trazer para este mundo de gelo em primeiro lugar? Seus olhos se arregalaram quando a compreensão surgiu. Você sabia sobre nossa pesquisa antes de vir. Os cientistas quânticos da Terra detectaram suas assinaturas de energia meses atrás. Stephen explicou rolando sob o golpe da cauda de Frostfang. Nós simplesmente não podíamos provar para que eram. O imperador inclinou-se para a frente, intrigado. Então você se permitiu ser capturado. Eu me permiti ser notado, Stephen corrigiu, usando as próprias formações de gelo de Frostfang como degraus para ganhar terreno mais alto. Por alguém que poderia estar disposto a ouvir, em vez de apenas conquistar. A risada de Nirasha ecoou pela arena. Homem esperto, você me manipulou desde o início. Não exatamente. Stephen encontrou seu olhar mesmo enquanto ele evitava outro dos ataques de Frostfang. A atração não fazia parte do plano. Isso foi inesperado. "8 minutos", o imperador anunciou. Embora eu comece a pensar que a sobrevivência não é seu único objetivo. Ele estava certo. Stephen havia passado tempo suficiente estudando os padrões de Frostfang, tanto em seu primeiro encontro quanto agora. A besta era poderosa, mas seu estado aprimorado tornava seus movimentos mais rígidos, mais previsíveis. E a previsibilidade poderia ser explorada. Quando Frostfang atacou novamente, Stephen não se esquivou. Em vez disso, ele deu um passo diretamente no caminho da besta, abaixando-se no último momento possível. Suas mãos armadas dispararam para cima, os dedos encontrando um ponto de pressão preciso sob o maxilar da criatura. Uma fraqueza que Nirasha havia revelado durante um de seus momentos mais íntimos de compartilhamento de segredos. O impulso de Frostfang o carregou sobre ele, mas o golpe no ponto de pressão interrompeu seu campo de aprimoramento bio. A besta caiu no chão, seu brilho desaparecendo, cristais de gelo derretendo ao seu redor. A arena caiu em silêncio. Stephen se levantou lentamente, virando-se para enfrentar a criatura maciça. Frostfang também se levantou, sacudindo os efeitos do golpe. Seus olhos se encontraram. Predador para predador. E então, para a surpresa de todos, a besta inclinou a cabeça em reconhecimento. Pelos antigos astros, um dos nobres observadores disse. Não, Nirasha corrigiu, sua voz cheia de orgulho. Está reconhecendo-o como um real? A risada do imperador preencheu a arena. Muito bem, Stephen Drake. Você entende que o verdadeiro teste nunca foi sobre derrotar Frostfang, mas ganhar seu respeito. Ele gesticulou para um grupo de atendentes. Preparem o Salão dos Mistérios. A segunda prova aguarda. Enquanto a arena se esvaziava, Nirasha desceu de sua cabine de visualização, seus movimentos carregando aquela graça predatória que nunca falhou em cativar Stephen. Desempenho impressionante. Ela ronronou, passando os dedos ao longo de sua armadura. Embora eu não tenha certeza se devo me sentir lisonjeada ou irritada por você ter usado minhas revelações íntimas a seu favor. Prefiro pensar nisso, como colocar seus ensinamentos em bom uso. Ele respondeu, segurando sua mão
e puxando-a para mais perto. O contato enviou arrepios agradáveis por seu corpo. Seu campo bioelétrico parecia intensificar-se quando ela estava satisfeita. Cuidado, ela disse, embora não se afastasse. O tribunal está observando. Eles esperam que uma princesa mantenha a dignidade adequada durante as provas. E o que você espera? Seus olhos âmbar escureceram com desejo. Espero que você continue a me surpreender. Stephen Drake. Embora talvez devêssemos guardar as surpresas mais completas para depois das provas, a promessa em sua voz fez seu pulso acelerar. Mas seu momento foi interrompido pela chegada dos altos místicos, figuras etéreas cuja pele parecia mudar entre diferentes tons de azul e prata. O concurso de enigmas requer uma mente clara. O místico líder entrou, livre de distrações terrenas. Nirasha deu um passo para trás, mas não antes de enviar um último pulso de energia bioelétrica através de suas mãos unidas que deixou Stephen momentaneamente sem fôlego. Não deixe que eles o intimidem, ela disse. Seus enigmas são projetados para prendê-lo em lógica circular. Procure os espaços entre as palavras. O Salão dos Mistérios fazia jus ao seu nome. Formações de cristal criavam padrões geométricos impossíveis que pareciam mudar quando vistos de diferentes ângulos. O próprio ar parecia carregado de potencial, fazendo a pele de Stephen formigar de uma maneira completamente diferente do toque de Nirasha. 3 enigmas, o místico líder anunciou. 3 chances de provar sua mente digna da O treme diante do peso da sabedoria antiga. Stephen sorriu, lembrando-se de seu primeiro encontro com Nirasha. Acho que já estabelecemos que tremer não é bem meu estilo. O imperador, que havia tomado seu lugar em um trono cristalino, assentiu aprovadoramente. O primeiro místico avançou, sua forma parecendo ondular como água. Eu sou o fim do tempo e do espaço, começo de todo fim. Eu sou o começo da eternidade, o fim do tempo e do espaço. O que sou eu? Stephen considerou o jogo de palavras, lembrando-se do conselho de Nirasha sobre espaços entre palavras. A letra, ele respondeu confiantemente. A forma do místico se solidificou em surpresa. Correto. Mas talvez muito simples. Irmão, dê-lhe o segundo enigma. O segundo místico avançou, sua forma azul prateada, assumindo uma aparência mais cristalina. Somos seres de pensamento e luz, nascidos nos espaços entre as estrelas. Dançamos em cordas quânticas e cantamos em frequências além do tempo. O que existe em todo lugar, mas não ocupa espaço. Preenche todos os vazios, mas não tem substância. Stephen sorriu. Isso não era apenas um enigma. Era uma referência à pesquisa de portais quânticos do domínio. Consciência? Ele respondeu, ou mais especificamente, consciência quântica. A força que suas matrizes estão tentando aproveitar. Um murmúrio percorreu o tribunal reunido. A forma do místico piscou rapidamente. Para entender nossos mistérios mais profundos, humano muito inesperado. Enigma final. O místico líder anunciou, todos os 3 se movendo para formar um triângulo ao redor de Stephen. Suas vozes se fundiram em um coro etéreo. Que força desafia a ordem natural. Quebra as barreiras mais fortes, transforma inimigos em aliados e torna o impossível provável. Que poder pode unir diferentes espécies, desafiar preconceitos antigos e criar novos futuros das cinzas do antigo? Stephen sentiu o peso de todos os olhos no salão sobre ele. O imperador inclinou-se para a frente em seu trono. O olhar âmbar de Nirasha ardia com intensidade. A resposta parecia óbvia, quase óbvia demais. Amor,
Ele disse simplesmente. Os místicos permaneceram em silêncio por um longo momento. Então o líder falou. Uma resposta humana está errada. Steven desafiou. Não, o segundo místico admitiu, mas talvez incompleta. Então deixe-me expandir. Steven disse, o amor não é apenas uma emoção. É uma força transformadora. É o que nos permite ver além de nossas diferenças, imaginar possibilidades que o medo e o preconceito nos cegam. É por isso que sua princesa pôde olhar além da minha espécie, para me ver como um uau. É por isso que eu pude confiar nela o suficiente para revelar o conhecimento da Terra sobre sua pesquisa. Ele encontrou os olhos de Nirasha. É o que me faz estar disposto a enfrentar essas provas. Não apenas por uma aliança política, mas pela chance de provar que humanos e o domínio podem ser mais do que apenas conquistador e conquistado. A forma do terceiro místico se iluminou. Agora essa é uma resposta completa. O imperador se levantou de seu trono, sua expressão pensativa. Você continua a nos surpreender. Steven Drake. Você passou tanto pela prova física de combate, quanto pela prova mental de sabedoria. Mas o teste final permanece. A missão nas cavernas de gelo, Nirasha acrescentou, movendo-se para ficar ao lado de seu pai. A prova mais perigosa. Muitos nobres morreram tentando recuperar o artefato sagrado. O que exatamente é esse artefato? Steven perguntou. Os olhos do imperador brilharam. Um cristal de ressonância quântica pura, formado naturalmente no coração deste planeta. Ele responde apenas dignos de... aqueles dignos de empunhar seu poder. E se eu recuperá-lo, então você terá provado ser digno não apenas da mão de minha filha, mas de ajudar a liderar o domínio em uma nova era? O imperador gesticulou para as grandes portas do salão. As cavernas aguardam, Steven Drake. Você está preparado para enfrentar seus desafios. Steven captou o olhar de Nirasha, viu a mistura de preocupação e confiança em sua expressão. Quando eu começo? Agora, o imperador declarou. Embora primeiro ele olhou para sua filha com diversão conhecedora. Talvez um momento para se preparar. Acredito que a princesa tem alguns conselhos finais para oferecer. Nirasha pegou o braço de Steven, levando-o para uma câmara privada. De fato, pai. Conselhos muito detalhados. As risadas conhecedoras do tribunal o seguiram enquanto as portas de cristal se fechavam atrás deles, deixando-os sozinhos na câmara suavemente iluminada. Então Steven disse, enquanto Nirasha o pressionava contra a parede cristalina, seu corpo se encaixando perfeitamente contra o dele, que conselho vital você precisava compartilhar em particular? Várias coisas, ela ronronou. Seus dedos traçando padrões em seu peito que deixaram trilhas de energia formigante. Primeiro, as cavernas não são apenas fisicamente perigosas. Elas respondem a padrões de pensamento, criando desafios baseados em seus medos mais profundos. Guerra psicológica. Ele pegou suas mãos errantes, levando-as aos lábios. Alguma dica para lidar com isso? Mantenha o foco no que o impulsiona para frente, não no que o prende. Seus olhos âmbar escureceram enquanto ele beijava cada ponta de dedo. Embora agora você esteja tornando o foco bastante difícil, diz a mulher que tem me enviado pulsos bioelétricos o dia todo. Ele rebateu puxando-a para mais perto. Quase perdi um dos golpes de Frostfang, porque você decidiu aumentar meus sentidos. Ela riu, o som rico de promessa. Considere isso motivação para sobreviver. Tenho tantas mais sensações para compartilhar com você. Seus lábios roçaram seu ouvido, assumindo que você retorne com sucesso. Quando eu retornar... Ele corrigiu.
capturando sua boca em um beijo, ressoarem em harmonia. A conexão entre eles havia se fortalecido a cada encontro, seus corpos aprendendo os ritmos e respostas um do outro com crescente intimidade. Quando finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, a pele de Nirasha estava brilhando com luz interior. As cavernas tentarão fazê-lo duvidar disso, ela disse suavemente. Elas mostrarão visões de traição, de tudo isso sendo uma armadilha. Ele manteve o tom leve, mas ambos sabiam que era uma pergunta séria. O que você acha? Ela encontrou seu olhar firmemente. Stephen estudou seu rosto, lembrando-se de cada momento que compartilharam, desde seu primeiro confronto na neve até seus encontros apaixonados em seus aposentos. Ele pensou em como ela o defendeu para Crixus, como ela compartilhou informações vitais durante seus momentos íntimos, como seus olhos se iluminavam quando ele a igualava em inteligência. Eu acho, ele disse lentamente, que se isso fosse uma armadilha, você não me avisaria sobre as visões. Você me deixaria entrar às cegas. Seu sorriso era radiante. Homem esperto. Ela pressionou algo em sua mão. Um pequeno cristal que pulsava com sua assinatura de energia única. Mantenha isso perto. Isso o ajudará a distinguir realidade de ilusão nas cavernas. Um símbolo de sua afeição. Ele provocou. Um lembrete, ela corrigiu, embora seus olhos brilhassem com diversão. Do que espera seu retorno bem-sucedido. Para demonstrar, ela enviou um pulso de prazer através de suas mãos unidas que fez seus joelhos fraquejarem. Isso não é justo. Ele ofegou. Tudo é justo no amor e nas provas de cortejo. Ela citou um ditado aparentemente universal. Agora vá, prove ao meu pai e ao tribunal que eu já sei. Que os humanos são dignos de estar ao lado do domínio como iguais. Ela se afastou. Seu traje se reformando em sua configuração mais formal. E Stephen, sua voz carregava aquela borda perigosa que ele ouviu pela primeira vez na neve. Não me faça esperar muito. Minha paciência tem limites. Nem sonharia com isso, princesa. Ele fez uma saudação zombeteira que a fez rir. Então se virou em direção à prova final? As cavernas aguardavam, com todos os seus desafios físicos e psicológicos, mas com o cristal de Nirasha aquecendo contra sua pele e a memória de seu toque ainda formigando por seu corpo. Stephen se sentia pronto para enfrentar o que quer que estivesse à frente. Afinal, ele pensou com um sorriso. O que eram algumas cavernas, mortais comparadas a ganhar o coração de uma princesa do domínio. As cavernas de gelo eram um labirinto de possibilidades quânticas, cada túnel mudando e se transformando como pensamentos em um sonho. Stephen seguiu a ressonância do cristal de Nirasha, usando-o para distinguir caminhos reais de ilusões. Quanto mais fundo ele ia, mais as paredes pareciam pulsar com uma luz interior. Stephen se pressionou contra uma parede, deixando a armadura cerimonial se adaptar à sua superfície refletiva. Anos de treinamento em operações especiais se fundiram com a tecnologia do domínio, enquanto ele se tornava quase invisível. Ué, uma voz culta chamou. Vamos dispensar esses jogos de esconderijo primitivos. O príncipe Talarex emergiu de um túnel lateral, sua pele lavanda mais escura do que a de Nirasha, sua armadura mais ornamentada do que até mesmo a do imperador. O príncipe havia estado notavelmente ausente das provas, embora sua reputação o precedesse. O consorte originalmente pretendido para Nirasha. Escolhido pela facção conservadora do tribunal. Esconder implica medo, Stephen respondeu.
Saindo à vista, eu estava apenas observando. O lábio de Talarex se curvou em desgosto. Você fez um espetáculo de si mesmo, não é? Encantando seu caminho para a cama da princesa, manipulando sua fascinação pela resiliência humana. Com ciúmes, Steven manteve o tom leve. Embora seu corpo estivesse pronto para o combate, ou apenas com medo do que a resiliência humana pode significar para o futuro do domínio. Com medo. Talarex riu, o som ecoando de maneira antinatural, de uma espécie que ainda acha que o entrelaçamento quântico é ciência avançada. Não, mano. Estou aqui para restaurar a ordem adequada. O príncipe levantou a mão e as paredes da caverna ondularam com energia, parecendo se fraturar ao redor deles. Várias versões do mesmo espaço se sobrepondo. Um campo de manipulação quântica, Stephen percebeu, muito mais avançado do que qualquer coisa que ele havia visto antes. Tecnologia impressionante. Stephen reconheceu. Mas se você é tão superior, por que me seguir para as cavernas? Por que não deixar as provas se desenrolarem? Porque a infatuação de Nirasha com você ameaça tudo o que construímos. A compostura de Talarex se quebrou. Esta instalação não é apenas sobre redes de transporte. O cristal quântico que você busca é a chave para a aceleração evolutiva. Com ele, o domínio poderia guiar o desenvolvimento de todas as espécies na galáxia, incluindo humanos. Especialmente humanos. Os olhos de Talarex brilharam com luz zelosa. Sua espécie mostra potencial. Mas o potencial deve ser devidamente direcionado, controlado. Não permitido correr solto através do casamento na linha real. Stephen sentiu o cristal de Nirasha pulsar contra seu peito, seu ritmo combinando com o de seu coração. E aí está, o verdadeiro motivo de sua oposição. Você não tem medo de que os humanos sejam inferiores. Você tem medo de que possamos ser iguais. Iguais. Talarex cuspiu a palavra. Sua espécie ainda luta entre si por recursos primitivos enquanto moldamos o próprio tecido da realidade. No entanto, aqui está você. Stephen rebateu usando tecnologia avançada para emboscar um humano primitivo. Não muito evoluído de sua parte. A resposta do príncipe foi uma onda de energia quântica que estilhaçou o espaço ao redor deles. Stephen rolou para o lado, deixando sua armadura absorver e redirecionar a força. Seu combate com Frostfunk havia lhe ensinado a ler padrões de energia. E os ataques de Talarex, embora poderosos, careciam da fluidez natural da besta. Você acha que algumas horas com Nirasha lhe ensinaram nossos caminhos? Talarex lançou outro ataque, um que distorcia a própria gravidade. Nossa intimidade vai além do mero acasalamento físico. Compartilhamos pensamentos, memórias, vidas inteiras de experiência. Mesmo. Stephen amo. Stephen aziou novamente, aproximando-se. Então por que ela não escolheu você? A pergunta atingiu mais forte do que... O controle de Talarex escorregou. Seu campo quântico flutuando descontroladamente. Ela estava destinada a ser minha. Fomos projetados para ser o par perfeito. Nossos genes, cuidadosamente selecionados ao longo de gerações. Mas ela escolheu o caos da humanidade em vez de sua ordem perfeita. Stephen pressionou sua vantagem, tanto física quanto psicológica. Deve ser frustrante saber que toda a sua evolução superior não pôde competir com a simples imprevisibilidade humana. Chega! A raiva de Talarex se manifestou como energia pura, transformando a caverna em um caleidoscópio de força mortal. Mas Stephen havia contado com essa reação. O poder do príncipe era impressionante, mas sem foco, mais preocupado em dominar do que em entender. Enquanto a tempestade quântica rugia ao redor deles, Stephen sentiu uma ressonância diferente.
Uma harmonia mais profunda vinda de mais fundo nas cavernas. O cristal sagrado, ele estava chamando por ele. Usando a própria energia de Talarex como cobertura, Steven avançou mais fundo no sistema de cavernas. O príncipe seguiu, seus ataques se tornando cada vez mais erráticos. Você não pode escapar. Essas cavernas são um labirinto quântico. Quem está tentando escapar? Steven chamou de volta. Estou apenas seguindo o chamado do cristal. Você não pode ouvi-lo. Ele podia dizer pela hesitação de Talarex que ele não podia. A conexão do príncipe com as forças quânticas era puramente tecnológica, enquanto Steven estava deixando o instinto guiá-lo, o mesmo instinto que o ajudou a entender Frostfang, que o atraiu para Nirasha. O túnel se abriu em uma vasta câmara onde a própria realidade parecia se curvar. No centro, flutuando em uma coluna de energia pura, estava um cristal diferente de qualquer outro. Suas facetas continham o que pareciam ser galáxias inteiras, sua ressonância cantando em harmonia com o pequeno cristal que Nirasha havia lhe dado. Afaste-se do cristal, Talarex ordenou, sua voz ecoando com poder artificial. Suas energias foram destinadas à realeza do domínio, não a algum primitivo. Ele parou quando o cristal pulsou, respondendo à presença de Steven. Fluxos de energia quântica começaram a fluir, não em direção à tecnologia avançada do príncipe, mas em direção ao simples cristal de ressonância de Nirasha. Impossível, Talarex disse. O cristal sagrado responde apenas àqueles dignos de moldar a própria evolução. Talvez Steven disse, aproximando-se do cristal flutuante, a evolução não seja sobre moldar ou controlar. É sobre se adaptar, crescer, encontrar novas maneiras de se conectar. A luz do cristal sagrado se intensificou, e Steven sentiu o conhecimento inundar sua consciência, não apenas a compreensão científica, mas as verdades mais profundas sobre a natureza da realidade em si. Ele viu as redes quânticas que conectavam todos os seres vivos, os padrões de possibilidade que dançavam entre as estrelas. O cristal mostra a cada pessoa o que elas estão prontas para ver. Uma nova voz ecoou pela câmara. Nirasha emergiu de uma dobra quântica no espaço, sua forma irradiando poder. Pai suspeitava que você pudesse tentar algo assim, primo. O rosto de Talarex se contorceu de raiva. Você me seguiu. Eu estava observando desde que você entrou nas cavernas. Seus olhos âmbar encontraram os de Steven com orgulho. Embora eu deva admitir, gostei de ver meu humano se provar contra sua superioridade tecnológica. Isso é absurdo. Talarex gesticulou para o cristal sagrado, ainda ressonando com Steven. Ele nem é do domínio. O poder do cristal deveria estar rejeitando-o. A voz do imperador precedeu sua aparição enquanto ele emergia de outra dobra quântica. O cristal responde ao potencial, Talarex, não às nossas preconcepções de como esse potencial deveria aparecer. Steven entendeu então. As provas não eram apenas sobre provar-se digno de Nirasha. Elas eram sobre provar a prontidão da humanidade para a verdadeira evolução quântica. De fato, o imperador sorriu. Embora eu suspeite que a escolha de minha filha já tenha demonstrado essa prontidão. O amor, afinal, é a força definitiva para a evolução, quebrando barreiras, criando novas possibilidades. Uma lição que você nunca aprendeu? Primo Nirasha dirigiu-se a Talarex. Você procurou controlar o poder do cristal e impor sua vontade à própria evolução. Mas o verdadeiro poder vem da compreensão, da conexão. Como se em resposta, o cristal sagrado pulsou novamente. A energia fluiu entre ele e o pequeno cristal de Nirasha, criando uma harmonia que preencheu a câmara.
Steven sentiu sua consciência se expandir, conectando-se com a de Nirasha de maneiras que faziam sua intimidade anterior parecer pálida em comparação. Isso é o que você temia, ele percebeu, olhando para Talarex. Não que os humanos permanecessem primitivos, mas que pudéssemos evoluir, de maneiras que você não pudesse controlar. Os ombros do príncipe caíram em derrota. O tribunal nunca aceitará isso. O tribunal, o imperador disse firmemente, aceitará o que eu decretar. E eu decreto que a humanidade provou estar pronta para a parceria com o domínio, tanto diplomaticamente quanto ele olhou entre Steven e Nirasha com diversão. Pessoalmente, Nirasha se moveu para o lado de Steven, seu corpo se encaixando perfeitamente contra o dele, enquanto a ressonância do cristal os envolvia. Ainda não está tremendo, ela disse. Apenas com antecipação, ele respondeu, puxando-a para um beijo que enviou ondulações quânticas pela câmara. O imperador pigarreou. Talvez devêssemos retornar à superfície para as cerimônias formais, embora seus olhos brilharam com malícia. Suspeito que vocês dois vão querer algum tempo privado para explorar sua nova conexão quântica. O retorno à superfície foi triunfante. Steven carregava ambos os cristais, o artefato sagrado e o símbolo de Nirasha, agora permanentemente ligados em ressonância quântica. O tribunal se reuniu no grande salão, onde as notícias do que havia acontecido nas cavernas se espalharam rapidamente através de sussurros quânticos. Talarex foi destituído de sua posição e enviado a um posto distante para refletir sobre a verdadeira natureza da evolução. Os guardas do imperador garantiram que sua partida fosse rápida e final. A cerimônia formal de união entre Steven e Nirasha combinou tanto tradições do domínio quanto humanas, criando algo inteiramente novo, assim como seu relacionamento em si. Enquanto trocavam votos aprimorados por Quantum, suas consciências se fundiram de maneiras que transcendiam a intimidade física, compartilhando pensamentos, emoções e possibilidades através de múltiplas realidades quânticas. O cristal sagrado escolheu, o imperador anunciou ao tribunal reunido. Não apenas uma união entre dois seres, mas um caminho a seguir para ambas as nossas espécies. O projeto Portal Quântico prosseguirá como uma empreitada conjunta entre a Terra e o domínio, com minha filha e seu consorte humano como seus diretores. Mais tarde, em seus aposentos privados, Nirasha traçou padrões de luz pela pele de Steven. Você se lembra do nosso primeiro encontro? Ela perguntou, seu toque enviando ondas de prazer através de seu vínculo quântico, quando eu ameacei fazer Frostfang devorá-lo. Pelo que me lembro, ele a puxou para mais perto, apreciando como suas energias se entrelaçavam. Você ficou bastante desapontada por eu não ter tremido de medo. Sim. Seus olhos âmbar brilharam com paixão. Embora eu tenha descoberto outras maneiras, suas risadas ecoaram pelo espaço quântico, enquanto celebravam sua união de maneiras que fundiam paixão física com consciência cósmica. O cristal sagrado, agora instalado em seus aposentos, pulsava em harmonia com suas emoções, criando padrões de luz que dançavam pelas paredes cristalinas. Você sabe, Steven disse mais tarde, enquanto estavam entrelaçados em lençóis que mudavam através de múltiplos estados quânticos, a Terra vai ter uma reação e tanto a tudo isso. Um humano se casando com uma princesa do domínio, acessando tecnologia quântica avançada, com medo de que eles tremam. Nirasha provocou, mas como com medo de que eles não parem de fazer perguntas. Cientistas tendem a se empolgar com coisas como evolução quântica e compartilhamento de consciência entre espécies. Ela se apoiou em um cotovelo, seu cabelo prateado esvoaçando ao redor deles. Então mostraremos a eles o que é possível quando o medo dá lugar à compreensão. Afinal, seu sorriso se tornou predatório da maneira que ele primeiro se apaixonou.
Você provou bastante que os humanos podem lidar com o que o domínio tem a oferecer. Falando em lidar com as coisas, ele a puxou para um beijo que enviou ondulações através dos campos quânticos próximos. Talvez uma outra demonstração esteja em ordem. Sua paixão se fundiu com as energias quânticas ao redor deles, criando um ciclo de feedback, de prazer e consciência que se expandiu além dos limites físicos. Naquele espaço entre momentos, entre realidades, eles eram mais do que apenas humano e domínio. Eles eram o futuro que escolheram criar juntos. E à distância, o uivo de Frostfang ecoou pela vastidão congelada. Um lembrete de onde sua jornada começou e um